Fala pessoal, vídeo novo no canal do Observatório Antares na série Descomplicando a Ciência. Antes de assistir ao vídeo, dá um like, ajude o nosso vídeo a chegar ainda mais longe. No vídeo de hoje vamos falar da história da química, a teoria dos alquimistas. Afinal, não é possível falar do surgimento da química sem nos referirmos à alquimia, não é mesmo? A alquimia se manteve entre os anos 300 a.C. e 1500 d.C. e se iniciou em Alexandria, cidade fundada em 331 a.C. por Alexandre o Grande, na foz do rio Nilo. Uma forma de pensamento muito antiga que se desenvolveu nessa cidade foi uma arte egípcia, a quemeia, que é a raiz da palavra química. Isso tudo se somou aos conhecimentos de diversos sábios, dando origem à alquimia. Exemplo de um laboratório de alquimia. Os alquimistas acreditavam que seria possível transformar chumbo e qualquer outro metal em ouro, a chamada transmutação, e que isso seria conseguido por meio de uma peça particular da matéria, a pedra filosofal. Além disso, os alquimistas almejavam extrair o maior dos desejos do ser humano, a vida eterna. Procuravam um elixir da vida longa que permitiria a imortalidade. Apesar desse lado ritualístico e de nunca se ter alcançado esses objetivos, os alquimistas foram os pioneiros no desenvolvimento de técnicas de laboratório, como a destilação e a sublimação, que são até hoje usadas pelos químicos. No início do século XV, surgiu o Renascimento, um movimento artístico e científico que se baseava na racionalidade. Foi nesse contexto que o modo de pensar dogmático, místico e supersticioso da alquimia começou a ser mudado por uma nova forma de buscar o conhecimento através da ciência experimental. O médico Paracelso, apesar de ainda estar ligado à alquimia, desenvolveu a iatroquímica, em que a principal finalidade era a preparação de medicamentos apropriados para combater as doenças por meio de fontes minerais. Robert Boyle, chamado por alguns de pai da química, foi responsável por transformar a alquimia em química, introduzindo o método científico. Boyle assumiu uma postura totalmente diferente dos alquimistas de seus dias, pois ele publicava abertamente todos os detalhes de seu trabalho, defendia o uso de experiências para comprovar os fatos e não aceitava hipóteses só porque eram consagradas. Ele apoiou fervorosamente uma lei que proibiu o uso da alquimia para a produção da pedra filosofal. Foi com essa mudança de pensamento que o século XVII começou. Foi então que surgiu Lavoisier, que foi considerado o fundador da química moderna, pois os seus estudos foram marcados por grande precisão, não só qualitativa, mas principalmente quantitativa. Ele utilizava balanças, realizando pesagens e medições cuidadosas, tinha notável precisão e planejamento. Tudo isso fez com que ele conseguisse explicar fatos que outros cientistas não conseguiram. O desenvolvimento da química como ciência continua se aumentando ao longo dos anos. Se considerarmos que o marco para o surgimento da química como ciência experimental se deu com os trabalhos de Lavoisier, vemos que a química tem pouco mais de 200 anos. É uma ciência relativamente nova.